cuidar de você. Transporte em dia pra cidade atender. O Natal Card é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo os setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com o cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Seturne, trabalhando pela mobilidade. Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Mossoró, bom dia Parnamirim. Está no ar o melhor programa de Natal, o melhor da manhã com seu amigo Gleidson Batalha. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa ao vivo, aqui na sua TV Gazeta RN. Como sempre, você que me assiste pela NET, canal 25, você que me assiste pela cabo, canal 137 ou canal 29 digital. E estarei com você até às 9 horas aqui, levando as principais notícias de tudo que está... Às 10 horas, desculpe, levando as principais notícias de tudo que está ocorrendo em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, através do portal de notícias Agora RN, o portal que tem mais notícias online, ao vivo, do Rio Grande do Norte. E hoje eu vou ter a alegria de conversar na minha entrevista do dia com o advogado Gregory Gentili, advogado previdenciário, que vai falar um pouco aí da reforma da Previdência que o presidente Temer está encaminhando ao Congresso Nacional. Então, se você quiser tirar alguma dúvida com o advogado Gregory Gentili, você entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que está aí na tela, que é o 988750668, que teremos o prazer e a alegria de fazer as suas perguntas para o doutor Gregory Gentili, advogado previdenciário. E nós vamos ver agora tudo que está ocorrendo ao vivo, online, no portal Agora RN. Lembrando que hoje é a abertura do carnaval ali no Largo do Ateneu. O carnaval em Natal, como eu falei ontem, ele realmente está contagiando a população, e é até bom para a cidade, porque a pessoa antes viajava, ia para o Nordeste, ia para outros estados, e hoje não. A população está deixando de viajar para ficar em Natal. Com isso, consome em Natal, os restaurantes são cheios, o supermercado cheio. E hoje é a abertura do carnaval ali no Largo do Ateneu, a partir das 18 horas, entrada franca para todos vocês que estão nos assistindo. E vamos ver agora tudo que está ocorrendo ao vivo, online, no portal Agora RN. Vamos lá, doutora Ingrid. Vamos lá. As principais notícias do portal Agora RN. Polícia Federal deflagra Operação Blackout. 38ª fase da Lava Jato. A ação tem como alvo a atuação de operadores financeiros identificados como facilitadores na movimentação de recursos indevidos na Petrobras. Vamos clicar aqui rapidamente, Ingrid, nesse assunto aqui do desdobramento da Polícia Federal da 38ª fase da Operação Lava Jato. Quero mandar um abraço para Francisco Carlos Gomes, que nos assiste agora ao vivo, mandou um WhatsApp para mim agora, e também Netão, que está nos assistindo agora no nosso programa O Melhor da Manhã. Vamos subir aqui rapidamente. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira hoje a Operação Blackout, 38ª fase da Lava Jato. Os alvos são os lobistas Jorge Luiz e Bruno Luiz. Em nota, a Polícia Federal informou que são cumpridos 15 mandatos de busca e apreensão e 2 mandatos de prisão preventiva no estado do Rio de Janeiro. Os investigados responderão pelas práticas dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, dentre outros. É interessante isso aqui, nessa 38ª fase da Lava Jato, como outras que estão ocorrendo, que não é político esses dois.
porque as pessoas utilizam o político como o bode expiatório. Existe o político corrupto? Claro que existe, mas esses dois aí não são políticos e são corruptos. Então, muitas vezes, a população é corrupta porque o político que é colocado lá em Brasília ou em qualquer estado, como deputado estadual, vereador, prefeito, vice-prefeito, senador, eles não são indicados, eles são eleitos democraticamente através do voto. Então, se o político é corrupto, é porque alguém colocou lá. E será que essa pessoa que colocou lá, ela votou corretamente? Então, se ele é corrupto, Agora, muitas vezes, você que está em casa, você coloca o político como bode expiatório. A população é corrupta e coloca o político. Então, muito embora a gente não pode generalizar. É como eu sempre falo, existe o bom médico, existe o mau médico. Existe o bom policial, existe o policial bandido. E existe também um bom político, existe também um mau político. Mas lembrando que o político ele foi eleito pelo voto. Ele foi eleito pelo voto. Então, foi a população que colocou o político lá. Então, muitas vezes fica criticando a classe política, mas quem colocou foi o nosso voto lá nos cargos que eles ocupam. Em relação à Petrobras também, semana passada eu recebi alguns comentários no WhatsApp, porque eu falei sobre a privatização da Petrobras. E a Petrobras, se ela tivesse sido privatizada na época do governo Fernando Henrique Cardoso, será que tinha ocorrido aí essa roubalheira toda? Né? Porque se mexeu muito com valores, com recursos públicos, muito fácil, os cargos lá por indicação política, mas será que fosse privado? Será que tinha ocorrido aí esta corrupção toda que ocorreu na Petrobras? Então isso aí é uma indagação, uma pergunta para você que está em casa, você analisar, porque tudo que é privatizado é mais difícil. Talvez ocorresse aí corrupção na Petrobras, sim, mas aí as quantias seriam muito menos do que esses bilhões e bilhões de reais que foram aí desviados aí dos recursos da Petrobras. Eu sou a favor da privatização, até porque também é um cabide de emprego a Petrobras. Eu sou a favor da privatização da Petrobras, como fui a favor da privatização da Cosern. A Cosern, você que é mais antigo, você se lembra que nada funcionava em relação à Cosern aqui em Natal. Queimavam a luz no seu poste, a Cosern vinha uma semana depois, 15 dias depois, muito embora, também era um cabide de empregos. Outra coisa, na época da Cosern, há 20, 30 anos atrás, 30 anos atrás mais ou menos, por exemplo, se o governador fosse correligionário de algum prefeito, a Cosern não cortava a energia da prefeitura, na qual o prefeito era correligionário do governador. E depois que foi privatizada, amiga, acabou com essa farra. Teve um ano aqui em Natal, não sei se você se recorda, que o gabinete da então prefeita Vilma de Faria, a energia foi cortada por falta de pagamento. Você acha que se não fosse privatizada isso ocorreria? Não ocorreria. Na Cosern, antigamente, tinha 115 engenheiros, 115 há 20 anos atrás. Hoje, se tiver 10 engenheiros, é muito. E as coisas funcionam. E antigamente a Cosern não funcionava. Por isso que eu sou a favor da privatização, como também sou a favor da privatização da UERN também, porque tudo que é privatizado funciona. Você vai ver se uma faculdade dessa privada, se existe um professor falta. Se o professor faltar pelo motivo superior, aí existe o professor substituto. Mas você chega, por exemplo, na UFRN, o professor falta e fica por isso mesmo, não dá a aula, na UERN idem também, nas escolas estaduais a mesma coisa, o professor não está nem aí. Vai ver se o professor de uma escola privada, fundamental, básico, falta a aula. Não falta, porque sabe que se ele faltar, ele pode ser demitido. Aí já o professor que é concursado, não, se eu faltar eu tenho estabilidade política, estabilidade no emprego, então fica por isso mesmo. Por isso que eu também sou a favor do fim da estabilidade dos funcionários públicos, tanto os federais, municipais e estaduais. Se trabalhar, fica normal. Se não trabalhar, é demitido por justa causa. Esta é a minha opinião.
Vamos lá, doutora Ingrid. Câmara de Natal participa de seminário promovido pela FECAM e Tribunal de Contas do Estado. Evento tem o intuito, vamos voltar rapidinho aqui, só para ver essa matéria aqui. Já passou a da Câmara Municipal, Ingrid. Vamos lá, já mudou, vamos ver essa outra matéria aqui. Deputada anuncia instalação da Frente Parlamentar de Agricultura Familiar. Deputado Souza disse que ainda será elaborado um calendário para debater e encaminhar os assuntos pertinentes aos interesses dos agricultores familiares. Temos algum assunto aqui sobre cidades, Ingrid? Vamos clicar aqui nas cidades rapidamente. Olha, eu vou entrevistar já no nosso programa o advogado Dr. Gregory Gentili. Ele vai falar sobre a reforma da Previdência. Tudo o que se refere à Previdência Social. Se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato conosco agora, ao vivo, pelo 988750668, que faremos aí as perguntas para o Dr. Gregory Gentili. Para 53% dos médicos cooperados, Unimed é importante para o trabalho médico. Dados fazem parte da pesquisa que busca avaliar qual é o candidato favorito dos médicos a assumir a presidência da Unimed Natal. 20% dos médicos cooperados não conhecem candidatos à presidência da Unimed. Pesquisa aponta ainda que 1,78% dos entrevistados tem conhecimento do processo eleitoral, mas não tem interesse no assunto. Vamos ver esportes aqui, Ingrid. O ABC jogou ontem, vamos ver qual foi o resultado do jogo entre ABC e o Globo, 1-1. A produção está dizendo que foi 1-1 ontem, o primeiro jogo da final do primeiro turno entre Globo e ABC. Creio eu que a partir de agora o ABC já sai com a vantagem para o jogo da volta no Frasqueirão. Geninho analisa primeiro jogo da decisão e agora passa a pensar em Copa do Nordeste. Vamos clicar aqui rapidinho, Ingrid, para ver esse assunto aí desse empate do ABC, que o jogo foi realizado ontem no Arena das Dunas contra o Globo. Vamos subir rapidamente aqui. Tudo igual na primeira partida da decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Jogando na noite de ontem, quarta-feira, na Arena das Dunas, o Alvinegro fez um jogo equilibrado contra o Globo e ficou no empate. O treinador abcdista Geninho disse que já esperava um jogo complicado. Geninho destacou que agora esqueceu o estadual e focar na Copa do Nordeste. A final é importante, mas vamos deixá-lo um pouco de lado. Agora temos um jogo complicado pela Copa no Nordeste no final de semana, que é outra decisão. O ABC precisa sim focar na Copa do Nordeste, que é lucrativo. Já está na final do Campeonato Estadual, ótimo, pronto. Agora a Copa do Nordeste é lucrativo para os times, tanto do ABC como do América, porque se o ABC chegar à final, se eu não me engano, a premiação do campeão da Copa do Nordeste passa dos 2 milhões de reais. Quer dizer, isso ajudaria muito as finanças dos clubes locais. Então, que os times locais possam focar não só no estadual, que é um campeonato deficitário, mas que foquem na Copa do Nordeste, Copa do Brasil. O ABC já vai passar para a segunda fase agora, já passou para a segunda fase, o América foi eliminado, e Campeonato Brasileiro da Série B, ABC, e América da Série D. Esqueça essa história de estadual. Estadual é muito fraco, o nosso estadual. Então vamos focar nos campeonatos nacionais, que é muito mais lucrativo. Os nossos dirigentes do futebol estadual precisam ter essa visão. Por exemplo, chegam em dezembro, termina o campeonato, desfazem todo o time para começar do zero no ano seguinte, e aí já vem o campeonato estadual, que aí já vem a Copa do Brasil, que já é eliminado, que é eliminado na Copa do Nordeste, quer dizer, aí tem um ano assim de desgaste nos campeonatos. Então, que organizem os times, que o ABC mantenha aí esse plantel, que é um plantel que foi bem sucedido em 2016, manteve aí, o ABC está de parabéns, manteve aí 80% do plantel e está bem no Campeonato Estadual, está na segunda fase da Copa do Brasil, está bem aí também na Copa do Nordeste, aí sim. E aí tenta o título, tenta ir para a Série A, que é o que vale. Não ficar pensando só em campeonato estadual, que não leva para nada. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Aeronide Júnior, que está nos assistindo agora ao vivo. Passou um WhatsApp para mim. Júnior Dantas está nos assistindo e a sua senhora
Jutsa Michele, a sua namorada Jutsa Michele. Quero mandar um beijo para vocês dois que estão nos assistindo agora no programa O Melhor da Manhã. Meus amigos, estas foram as nossas notícias do portal Agora RN. Se você quiser ficar mais informado, quando terminar o nosso programa, entre no portal Agora RN, www.agorarn.com.br, e fique bem informado de tudo que está ocorrendo em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. E agora eu vou um pequeno intervalo e já vai estar aqui comigo o advogado Dr. Gregory Gentili, que vai falar tudo sobre a Previdência Social. Até o próximo bloco. Via dupla Natal Card, você transporte em dia pra cidade atender. O Natal Card é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com o cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Seturne, trabalhando pela mobilidade. Volta às aulas Câmara Cascudo, você tem show de prêmios, preço baixo de verdade e o maior estoque da cidade. Uma loja com estacionamento facilitado, a maior variedade e super descontos. Kit básico escolar com 12 itens, R$19,69. Caderno 10 matérias, a partir de R$7,79. Somos a distribuidora exclusiva das editoras Áticas, Scipione e Saraiva. E estamos abertos à negociação para fazer o máximo por você. Abrimos com horário estendido e também aos domingos. Livraria Câmara Cascudo, a número 1. A gente tem a receita certa para o seu dia começar bem. É muito bom. Com animação, novidades dos famosos, dicas de economia e informações úteis para todo mundo. Será que a população está sabendo disso tudo? Aproveite o melhor conteúdo com o Revista da Cidade, de segunda a sexta, 10 da manhã. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Ratificando seu compromisso com o bem-estar das pessoas e com estímulo à qualidade de vida, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, por intermédio do SESC, acaba de entregar 2 novas estruturas esportivas beneficiando comerciários, seus dependentes e população em geral em Mossoró e Natal. Com um investimento de cerca de R$2.700.000 entre obras físicas e equipamentos, as 2 novas academias do SESC irão ampliar o leque de atividades ofertadas aos usuários. Os novos espaços são climatizados, mais amplos com novos e modernos equipamentos e se somam ao trabalho de reconhecida excelência da equipe de professores das academias SESC, contribuindo para resultados efetivos e mais qualidade de vida para os usuários. Apesar da nova academia do SESC Cidade Alta, em Natal estão sendo oferecidas mais de 1.300 vagas em 10 modalidades esportivas. As inscrições já podem ser feitas nas respectivas unidades. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN.
Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã e já está aqui comigo o Dr. Gregory Gentili, advogado previdenciário. Dr. Gregory, bom dia. Seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa O Melhor da Manhã. Bom dia, Batalha. Eu que agradeço o convite e um bom dia a todos os seus telespectadores. Ô Gregory, vamos falar tudo sobre a questão da reforma da Previdência, questão da Previdência Social. Agora, eu lhe pergunto aqui, para darmos início aí a essa nossa conversa, o que é Seguridade Social? Explica um pouquinho aqui para os nossos telespectadores. Olha, Batalha, você começou bem a pergunta. Seguridade Social é o mais amplo. Seguridade Social é um conjunto de políticas sociais previstas na nossa Constituição Federal. Políticas essas que visam assistir e amparar o cidadão brasileiro de determinadas certas situações de risco. Que riscos seriam esses? Riscos oriundos da própria condição humana per si, quais sejam um acidente de qualquer natureza que você sofre em casa, um acidente de trabalho, ou seja, aqueles riscos oriundos, vindos do nosso sistema econômico, do capitalismo. Quais riscos seriam esses? A pobreza, a miséria, o desemprego. Assim, a Seguridade Social, esse aspecto mais amplo dos direitos sociais da nossa Constituição, é formado por 3 pilares, 3 pontos principais. Poderia até chamá-los de 3 sistemas. Primeiramente, temos a saúde, que aqui no Brasil há o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde dá cobertura ampla, universal e gratuita para qualquer cidadão brasileiro e o cidadão estrangeiro, alienígena, que aqui esteja em nosso território. O que isso significa? Isso significa que você, Batalha, você, telespectador, que não tem um plano de saúde, não tem uma cobertura médica particular, se você sofreu um acidente em casa, sofreu um acidente no trabalho, sofreu um acidente no trânsito, você tem direito a um atendimento de emergência, urgência em um hospital. Se você sofreu um acidente aqui, você vai para o Valfredo, de forma gratuita. Há também, claro, o atendimento preventivo. Você pode hoje no posto de saúde retirar uma ficha e ir a um dermatologista, a um urologista, a todo o espectro da ciência médica. Agora, é um sistema que talvez esteja falido? Sim. É um sistema que muitas vezes deixa a desejar a população? Sim. Mas se fizermos uma comparação a nível internacional, veremos que o Brasil é um dos únicos países no mundo onde há um sistema de assistência médica universal e gratuita. Você pega, Batalha, o exemplo da administração Obama nos Estados Unidos. Ele implementou aquele famoso Obamacare, que foi apelidado de Obamacare. O que é o Obamacare? Nos Estados Unidos não há um SUS, não há um sistema único. Se você sofrer um acidente de trânsito, for baleado, você vai ser levado, obviamente, ao hospital, mas vai chegar a fatura. Se você tiver um filho lá na América do Norte, o estadunidense vai ter que pagar se ele não tiver o plano de saúde. Não há um hospital público. O que Obama fez lá? Obama falou, todo cidadão americano terá que, obrigatoriamente, contratar um plano de saúde. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Qual é a sua faixa? Você pode pagar quanto do plano de saúde? Eu posso pagar 30%. O Estado vai subsidiar os 70%. No Brasil, não. No Brasil não temos isso. Nós temos uma saúde gratuita. É um dos principais aspectos da nossa Constituição de 88, aquela promulgada em 5 de outubro de 88, a famosa Constituição Cidadã. Esse é o primeiro ponto, a saúde. Em segundo lugar, nós temos a assistência social. O que é assistência social? Assistência social visa amparar e assistir aqueles cidadãos que não estão em condições de competir em pé de igualdade com o seu igual. Quem são esses? Essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de miserabilidade. Por exemplo, o artigo 203 da nossa Constituição Federal garante ao idoso e ao deficiente um salário mínimo mensal, a título de amparo. Esse artigo 203 foi regulado em 1993 pela Lei 8.742, a Lei Orgânica da Assistência Social,
pelo governo, se eu não me engano, foi Itamar Franco. Essa lei garante o quê? Um benefício de prestação continuada, conhecido popularmente como BPC ou LOAS, aquele idoso, ou seja, o cidadão acima de 85 anos, que tenha uma renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, todo idoso, acima de 65 anos, conforme o Estatuto do Idoso, que tem uma renda per capita abaixo de 1/4 de salário mínimo, tem direito a um benefício de prestação continuada pago pela assistência social. O deficiente, você vê, um benefício pago a um deficiente. A pessoa, mas a pessoa é deficiente, ele tem direito a um salário mínimo? Tem. A assistência social garante ao deficiente o pagamento de um salário mínimo. Você pega uma criança portadora de síndrome de Down, que nasceu no interior, vejamos um município qualquer aqui do interior, Santa Cruz, um distrito de Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil. Essa criança vai ter condições de competir, se desenvolver em pé de igualdade com uma criança que nasceu com síndrome de Down, que nasceu aqui em Petrópolis, que tem a família podendo garantir uma educação, uma assistência psicossocial, uma educação diferenciada a esse portador de deficiência? Não. Essa pessoa que está em situação de vulnerabilidade social não vai ter dinheiro para ficar trazendo essa criança para a capital, para ter uma assistência médica adequada, uma assistência psicossocial adequada, uma escola especial. Então, a formação dessa pessoa está comprometida. Então, se a família não tem condições de garantir tudo isso a essa criança, o Estado tem que intervir através da assistência social, garantindo a essa pessoa uma determinada renda mensal, que atualmente é um salário mínimo. Por último, e o que está mais em pauta hoje, né, no Congresso Nacional, é a Previdência Social. O que é a Previdência Social? A Previdência Social é um verdadeiro seguro social obrigatório. O que isso significa? Que o trabalhador seletista, aquele o que trabalha com a carteira assinada, o trabalhador avulso, um eletricista, por exemplo, que faz serviços avulsos na cidade, ou o autônomo, como eu, telespectador, que é advogado, engenheiro, ele é obrigado a contribuir para a Previdência Social. Não é uma opção, não é uma faculdade. Então, a Previdência Social visa garantir a esse contribuinte, a esse trabalhador, uma aposentadoria digna no momento em que ele atingir determinados requisitos para a concessão dessa aposentadoria. Requisitos esses que são de idade, requisitos etários ou requisitos de tempo de trabalho, tempo de contribuição. Requisitos esses que hoje estão em discussão no Congresso através da PEC 287, a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC da reforma da Previdência, que neste exato momento está em discussão no Congresso Nacional, através de audiências públicas. Então, para dar o pontapé à nossa conversa, esse é o espectro geral, o espectro amplo. A Seguridade Social, que abarca assistência social, através da assistência que eu falei ao idoso, ao deficiente, aqueles em situações de miserabilidade. A Previdência Social em si, que visa garantir a aposentadoria, paga pelos ativos aos inativos. E esse falamos Previdência Social do INSS, do Regime Geral de Previdência Social, que é obrigatório a todo trabalhador, através das contribuições sociais. E a saúde, que é através do SUS. Hoje, em discussão, através da PEC, está a assistência social e a previdência. A saúde não está em discussão hoje. Doutor Gregory, eu vou lhe interromper rapidamente. Nós vamos agora um pequeno intervalo e já nós voltaremos dando continuidade à nossa entrevista. Certo. Vamos agora um pequeno bloco. Via dupla Natalcard, você, transporte em dia pra cidade atender. O Natalcard é muito mais que um sistema de cartões para o transporte público da cidade. São 165 colaboradores distribuídos em vários setores de atendimento ao público, incluindo setores de vale transporte, atendimento aos estudantes e gratuidades, garantindo a operação das empresas de transporte urbano com mais de 3.500 funcionários. Hoje em dia com o cartão melhorou bastante. Está bem mais fácil para carregar e mais fácil de usar. Seturne, trabalhando pela mobilidade.
Quem disse que você não pode ficar mais bonita e saudável? Quem disse que você não pode ser bem informada? Quem disse que você não pode fazer receitas deliciosas e econômicas? Quem disse que você não pode fazer tudo isso e ainda se divertir? É claro que pode! Quem disse, não assiste ao Mulheres. De segunda a sexta, 14h. Na volta às aulas Câmara Cascudo, você tem show de prêmios, preço baixo de verdade e o maior estoque da cidade. Uma loja com estacionamento facilitado, a maior variedade e super descontos. Kit básico escolar com 12 itens, R$19,69. Caderno 10 matérias, a partir de R$7,79. Somos a distribuidora exclusiva das editoras Áticas, Cipione e Saraiva. E estamos abertos à negociação para fazer o máximo por você. Abrimos com horário estendido e também aos domingos. Livraria Câmara Cascudo, a número 1. A gente tem a receita certa para o seu dia começar bem. E muito bom. Com animação, novidades dos famosos, dicas de economia e informações úteis para todo mundo. Será que a população está sabendo disso tudo? Aproveite o melhor conteúdo com o Revista da Cidade. De segunda a sexta, 10h. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa Durval Paiva. Colabore com nossas ações. Ligue 4006-1600 ou acesse nosso site. Ratificando seu compromisso com o bem-estar das pessoas e com estímulo à qualidade de vida, o Sistema Fé Comércio Rio Grande do Norte, por intermédio do SESC, acaba de entregar 2 novas estruturas esportivas beneficiando comerciários, seus dependentes e população em geral em Mossoró e Natal. Com um investimento de cerca de R$2.700.000 entre obras físicas e equipamentos, as 2 novas academias do SESC irão ampliar o leque de atividades ofertadas aos usuários. Os novos espaços são climatizados, mais amplos com novos e modernos equipamentos e se somam ao trabalho de reconhecida excelência da equipe de professores das academias SESC, contribuindo para resultados efetivos e mais qualidade de vida para os usuários. Apesar da nova academia do SESC Cidade Alta, em Natal estão sendo oferecidas mais de 1.300 vagas em 10 modalidades esportivas. As inscrições já podem ser feitas nas respectivas unidades. SESC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Estamos de volta com o programa O Melhor da Manhã, conversando aqui com o Dr. Gregory Gentili sobre a Previdência Social. Dr. Gregory, nós estamos aí às vésperas de uma ampla reforma na Previdência Social enviada pelo presidente Michel Temer. Quais são os principais pontos? O que é que o senhor concorda? O que é que o senhor não concorda? É necessário essa reforma da Previdência? Inclusive, semana passada, eu até comentei aqui no programa que, por exemplo, há 40 anos atrás, o sujeito se aposentava aos 65 anos, eu generalizei, se aposentava aos 65 anos, morria aos 70, vamos dizer assim. Hoje a expectativa de vida aumentou, o sujeito se aposenta e existem situações que ele está recebendo mais do que contribuiu, o período em si. Qual é a visão do senhor a respeito da Previdência Social, os principais pontos, o que o senhor concorda e o que o senhor não concorda em relação à Previdência Social, a essa reforma da Previdência Social? Olha, Batalha, no aspecto etário, que foi esse que você tocou agora, eu concordo sim que deve ter uma idade mínima. Deixa eu explicar o que seria essa idade mínima. Hoje no Brasil, estou dizendo da aposentadoria urbana, porque a aposentadoria rural, são outros regramentos, a idade é menor para o homem, para a mulher. Há algumas aposentadorias especiais, como a do professor, que é 25 anos dentro de sala de aula, no caso da mulher, ela se aposenta. Então, vamos deixar esses aspectos mais específicos de lado e nos concentrarmos na aposentadoria urbana, que é o cidadão, o trabalhador aqui da cidade, de forma geral. Há também a aposentadoria dos deficientes
que é através da Lei Complementar 152, que também não vamos tocar nesse assunto. Vamos tocar no aspecto mais geral, mais amplo, para esclarecer o nosso telespectador. Hoje no Brasil, você se aposenta das seguintes formas. Você se aposenta por tempo de contribuição, 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. Ou seja, se você batalha, começou a trabalhar aos 20 anos, seja de carteira assinada, seja autônomo contribuindo através daquele carnê do INSS, aos 55 anos você pode se aposentar, porque você cumpriu um dos requisitos da aposentadoria, 35 anos de serviço, 35 anos de tempo de contribuição. Se você começou a trabalhar aos 15, através daqueles antigos programas de estágio aprendiz, ou quem trabalhou em estagiário em escola técnica de nível federal também tinha direito à contribuição do INSS, ou seja, se começou aos 15... Aos 50? Aos 50 você se aposenta. Se for mulher, aos 45. O que Temer está querendo? Isso na regra antiga? Isso na regra atual. Atual, na regra aliás. atual. O que Temer está querendo fazer? Tudo bem, você tem 35 anos, mas não vai se aposentar, tem que esperar os 65 homem, 60 mulher. Agora ele quer igualar, 65 para os dois. Ou seja, apesar de você ter cumprido o requisito tempo de contribuição, tempo de trabalho, não mais poderá se aposentar. Será pela 65. idade agora? Terá uma idade mínima. Será pela idade e pelo tempo de contribuição. Porque hoje você se aposenta através desse requisito de tempo de contribuição, tempo de trabalho, 35 anos, homem, 30 anos de trabalho, mulher, ou pela idade. Como funciona pela idade? Você batalha com 65 anos, você se aposenta, necessitando de uma carência de um tempo de contribuição de 180 meses ou 15 anos. Você com 15 anos de carteira assinada, 15 anos de contribuição através do carnê para o INSS, você se aposenta. Não com salário integral, mas se aposenta proporcionalmente. A mulher é a mesma coisa, 60 anos e 15 anos de carteira. Vai continuar essa regra, mas o que vai acontecer? Temer quer igualar a idade, 65 anos para homem e mulher, e aumentar o tempo de carência, o tempo de trabalho, o tempo de contribuição, 25 anos. Mas o que acontece? Eu, mulher, eu, homem, 65 anos, 25 anos de contribuição. Vou lá me aposentar, requerer a concessão da minha aposentadoria no INSS, através desse novo regulamento proposto pela PEC 287. Eu vou ainda me aposentar proporcionalmente, mesmo com 65 anos e com 25 anos de contribuição. Ah, eu quero me aposentar integralmente. Segundo a proposta, segundo a PEC 287, você vai ter que ter 65 anos, homem e mulher, para se aposentar proporcionalmente 25 anos, e se quiser chegar ao integral, terá que pagar, contribuir, mais 24 anos, totalizando 49 anos trabalhados. Doutor Gregory, mas não, não é necessário não para poder amanhã o Estado ter condições de arcar com os salários dos aposentados? Eu sou a favor, sim, de um tempo mínimo. Não 65 anos. De uma idade mínima, desculpa. Eu sou a favor de uma idade mínima. Não 65 anos. Talvez, como quer o senador pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim, 60 homem, 58 mulher. Tá bom. Você com 35 anos trabalhado, 60 anos, tá bom, minimamente. Agora, 49 anos para poder ter uma aposentadoria integral é muito tempo. Doutor Gregory, o senhor falou em relação às mulheres. A expectativa no Brasil está provado que as mulheres vivem mais do que os homens. Então não é justo igualar essa questão da mesma idade, não? Batalha. A expectativa de vida das mulheres são maiores do que o homem, de uma forma geral. Batalha, esse é um dos temas de audiência pública que irá acontecer no Congresso Nacional para discutir essa PEC 287, a PEC da reforma. Há alguns que têm esse seu ponto de vista. A mulher hoje em dia tem um salário mais ou menos equiparado, a mulher hoje em dia tem os mesmos direitos e deveres do homem, a mulher hoje em dia trabalha, às vezes tem mais chance de conseguir um emprego do que o homem, a expectativa de vida é maior. E há aquelas pessoas que argumentam que a mulher, muitas das vezes, tem um terceiro expediente, que é cuidar do filho, tem um terceiro expediente, que é cuidar da casa. A mulher, muitas vezes,
é mãe solteira. Tem que ter essa experiência. A mulher, muitas vezes, no interior, você tem que ver a realidade do Brasil. O Brasil é um continente. Você vê os rincões desse Brasil, a mulher muitas vezes não trabalha também, né? Então, há argumento para tudo que é lado. Está tendo esse debate. Está tendo esse debate, o momento de se debater isso no Brasil é hoje. E vamos ver, eu não gostaria, nesse aspecto, de emitir uma opinião. O senhor acha que a reforma passa do Congresso? Olha, do jeito que foi proposta, não. Ontem, o senador Paulo Paim e o deputado federal Paulinho da Força protocolaram uma emenda com 300 assinaturas. 300 assinaturas de deputados. Ou seja, eles já não passa como está. Uma emenda com 300 assinaturas, vai passar essa emenda, né? Do jeito que está, ela não passa. Acho muito difícil, muito difícil. Ainda mais no que toca à assistência social, ao benefício de prestação continuada. Eles querem desvincular o benefício de prestação continuada, garantido ao idoso, ao deficiente em situação de miserabilidade, querem desvincular do salário mínimo. Desvincular do salário mínimo e desvincular da correção do salário mínimo. Ou seja, mesmo que continue R$ 937, que é o salário mínimo vigente hoje no Brasil, imagine daqui a 10 anos. Vai continuar 937, daqui a 10 anos 937 é 200 no valor real de hoje, né? Eles querem garantir um salário como se fosse um Bolsa Família. Querem transformar a assistência social num novo Bolsa Família. Eu acho que também não passa essa mudança. Doutor Gregory, rapidamente, a questão do teto. O senhor concorda com a questão do A questão do teto, eu concordo, porque houve um desregulamento fiscal muito grande nas contas brasileiras através desse último governo do PT, da excelentíssima presidente Dilma Rousseff. Tem que ter esse controle dos gastos, inclusive dos estados, o que está começando a ter. Tivemos agora essa semana a privatização da SEDAI. Para quem não sabe, a SEDAI é a CAERN do Rio de Janeiro, né? É um verdadeiro cabide de emprego, como você falou no começo do programa, e um antro de corrupção sistemática. Então, acredito que o ministro Henrique Meirelles, quem está comandando essas negociações com os estados para a regulação fiscal das contas dos estados, que vai ter muita coisa boa aí no sentido do teto para os estados, como teve para a União. Eu sou totalmente a favor para os estados, como teve para a União. Doutor Gregory, eu quero agradecer a sua presença no nosso programa O Melhor da Manhã. O assunto foi muito pertinente, muito bacana, passou rapidamente a nossa entrevista. Lhe convidar para vir em outras oportunidades e deixar o espaço reservado para as suas despedidas. Obrigado, Batalha. Eu que agradeço a audiência do público e espero retornar aqui muitas outras vezes. Ok, mais uma vez agradeço a sua presença. Nós temos aí na tela o seu contato. Se você quiser tirar alguma dúvida em relação aqui à Previdência Social, reforma previdenciária, está aí o contato do Dr. Gregory, que é o vamos colocar novamente, 9689-7654. E essa entrevista você vai encontrar na íntegra no nosso canal no YouTube, programa O Melhor da Manhã com Gleidson Batalha. Agradeço a sua audiência e até amanhã, querendo Deus. Esqueça o mal, faça só o bem. Tenha uma extraordinária quinta-feira. Até amanhã.